subscrita pelo Sr. Vereador António Pombinho, para aprovar a atribuição de subsídio para a Associação para o Ensino Profissional em Transportes e Logística, a EPTL. Vereador António Pombinho. No momento em que é proposta à Câmara, portanto, a continuação do esforço financeiro relativamente ao IP3, penso que, aliás, de acordo com o que disse que assumi aqui, penso que vale a pena fazer algum balanço sobre a evolução da situação do IP3 para podermos, digamos, decidir em melhores condições relativamente a esta mesma proposta. E começar, talvez, por dizer que no final de 2014, passado o ano letivo 2013-2014 e principalmente o início do ano letivo 2014-2015, já com os resultados do início, do número de alunos e da situação da escola, penso que poderá ser feito um balanço que tem em conta várias questões, nomeadamente, do ponto de vista do enquadramento externo, referir que um conjunto sucessivo de políticas erradas, relativamente, nomeadamente ao ensino secundário público, levou a que o ensino secundário público tivesse um conjunto de respostas concorrentes com o ensino profissional e que levou a que as escolas públicas, de alguma forma, canibalizassem a atividade do ensino profissional, criando situações de conflito entre a atividade e a oferta educativa de uns e de outros. Também que os atrasos sucessivos do cumprimento das obrigações do Ministério, nomeadamente do ponto de vista das transferências financeiras, levou a que a generalidade das escolas profissionais, como é público, ficassem progressivamente estranguladas e progressivamente mais estranguladas e, portanto, com uma enorme dificuldade em dar resposta aos seus compromissos. Também que atrasos na implementação de projetos que interessavam as escolas profissionais levaram ao agravamento desta situação. E, portanto, tínhamos um enquadramento externo, na altura, em 2015, no final de 2014, que era profundamente desfavorável às escolas profissionais e também ao IP3. Mas também vale a pena dizer que, relativamente ao IP3, se tinha verificado uma profunda descaracterização da oferta da escola, ou seja, tinha-se verificado uma correria atrás de hipotéticas novas oportunidades que nunca se vinham a concretizar, dispersando e desbaratando recursos para dar resposta ao objetivo estratégico à constituição da escola, ou seja, uma oferta qualificada no ensino profissional nos setores de transportes e logística. Uma incapacidade de resposta do IP3 às solicitações. Lembro algumas conversas tensas que a vereadora Maria Eugénia Coelho e eu próprio tivemos, quando a Câmara Municipal suscitava ao IP3 respostas que eram necessárias para dar oportunidade a que o IP3 tivesse acesso a novos projetos e que o IP3 não estava em condições, não conseguiu responder em tempo útil e, portanto, com prejuízo para o IP3, quer para os projetos em que a Câmara Municipal estava envolvida. Também uma rotina, uma desmobilização dos recursos humanos da escola, agravados com, digamos, a situação e do ponto de vista de financeiro e de tesouraria, que levou, em alguns meses, a salários em atraso, como inclusivamente foi objeto de comentários nesta Câmara Municipal. Um profundo desequilíbrio da situação económico-financeira, quer pelas razões já referidas, quer também pelo não cumprimento das obrigações da Câmara Municipal na transferência dos 600 mil euros ao apoio ao investimento, para o investimento e também, digamos, por via disso, a uma relação com a banca extremamente difícil e, portanto, há enorme dificuldade em que o IP3 teve, porque, digamos, o serviço da dívida anual que o IP3 tinha que suportar, pelo facto de não ter realizado o valor da venda da alienação dos terrenos, levava a, digamos, que a situação desse ponto de vista fosse também sendo progressivamente degradada. No início do ano letivo 2014-2015, portanto, no final do ano 2014, tínhamos menos turmas, menos alunos, o abandono progressivo e progressivamente crescente de alunos no decorrer do ano letivo, uma situação de profunda desmoralização interna dos recursos do IP3 e, portanto, um futuro que se afigurava muito difícil.
tinha que acontecer alguma coisa, tínhamos que fazer alguma coisa e, portanto, a primeira coisa que a Câmara Municipal fez, como era, na minha opinião, o seu dever, foi chamar imediatamente os seus parceiros no IPTrans e, portanto, tivemos a oportunidade de reunir com o Presidente da ANTRAN e com o Coordenador da FECTrans no sentido de avaliar a situação da escola e o que tínhamos que fazer. Na sequência desse trabalho, e permitam-se que me diga e que releve a enorme disponibilidade e vontade dos parceiros no sentido de encontrar soluções, porque continuavam a considerar que o projeto do IPTrans fazia sentido, foi a definição de um novo rumo para o IPTrans, nomeadamente através do novo envolvimento dos parceiros, ou seja, o Presidente da ANTRAN, o Coordenador da FECTrans e a Administração da Câmara Municipal decidiram avançar por um novo rumo estratégico e assumir a responsabilidade ao mais alto nível dos três parceiros em assumir esse novo rumo e a sua concretização. Foi definido um novo modelo de gestão com uma direção composta por elementos responsáveis indicados por cada um dos parceiros, um elemento de cada um dos parceiros, e uma direção executiva constituída por dois profissionais, com a confiança da direção institucional, obviamente, mas claramente separada, portanto, fazendo a separação entre quem tem que dar resposta à concretização da estratégia e quem tem que dar resposta executiva aos objetivos que estão definidos e às decisões que são tomadas pela direção. A necessidade de a concretização de encontrar um novo diretor pedagógico e, portanto, a solução que foi encontrada tem dado uma excelente resposta e que é necessário sublinhar também neste momento. Um envolvimento completamente diferente de instituições e de empresas. A constituição do Conselho de Orientação Estratégica do IPTrans revelou-se uma decisão acertada e temos tido a oportunidade de trabalhar também com todas as instituições ligadas, quer à educação, quer aos setores de transporte e logística, às empresas do Conselho de Loures, às escolas, à Câmara Municipal, um conjunto alargado de entidades que têm dado a dar o seu contributo através da sua participação no Conselho de Orientação Estratégica para, digamos, que a resposta educativa do IPTrans seja cada vez mais qualificada. Renovámos a equipa, temos novos métodos de trabalho, digamos, foi implementado pela nova direção do IPTrans métodos de responsabilidade de trabalho no sentido de criar formas de trabalho com responsabilidade, com disciplina e, portanto, cada um tem que assumir as suas responsabilidades e com as funções que desempenha. Alguns prévios resultados de um período muito curto. Os alunos, no ano 2015-2016, subiram de 76 para 156, portanto, mais do que duplicaram, dos quais 87 são do Conselho de Loures. Tivemos mais turmas atribuídas, apesar de a primeira decisão do Ministério ser no sentido contrário, tendo sido possível demonstrar com o envolvimento da escola e dos parceiros, junto do Ministério, o novo rumo que o IPTrans estava a ter. A imagem do IPTrans, junto do Ministério da Educação, está profundamente alterada, ou seja, o Ministério da Educação volta a acreditar que o IPTrans é um projeto que tem futuro. Novos projetos que estão em marcha e que consideramos que estão em boas condições de vir a ser aprovados, mas deixamos de fazer gestão prospectiva com base com garantias que não temos. E, portanto, estamos a trabalhar para a concretização desses projetos, mas, digamos, eles não entram nas contas para a atividade do IPTrans em 2016. As consequências destas medidas e destes resultados começarão a ter efeito no primeiro semestre de 2016, porque, digamos, as transferências do Ministério são feitas a posteriori, de acordo com os resultados, como é legítimo, não é? E, portanto, e assim acontecerá. Necessário, perante esta situação, é necessário ainda que a situação de tesouraria e a situação financeira do IPTrans continue a ter o apoio desta Câmara Municipal. É a minha convicção e afirmo aqui na Câmara Municipal, e agradeci que esta minha intervenção pudesse ser transcrita para a ata, que está encontrado, digamos, um novo rumo para o IPTrans, que conseguimos inverter a situação de degradação profunda que o IPTrans estava a ter. É a minha opinião que devemos dar
um voto de confiança relativamente à equipa que está em funções no IP3 e, portanto, continuamos, no entanto, ainda em 2016, a ter que dar um apoio do ponto de vista de tesouraria e, portanto, a proposta que aqui vem à Câmara Municipal, com uma documentação que digamos, demonstra aquilo que eu tentei dizer agora, é que a proposta é de transferência de 30 mil euros no imediato, sendo que certamente será necessário, em maio, provavelmente, ter um novo apoio de 30 mil euros e que depois, digamos, pensamos não ser necessário nova transferência durante o ano de 2016. Estas transferências são, obviamente, por conta dos 600 mil euros, sucessivamente temos vindo a dizer e a comentar nesta Câmara Municipal e, portanto, era isto que gostava de vos dizer neste momento e, portanto, naturalmente, disponibilidade para as dúvidas e as questões que vocês estavam pelos senhores vereadores. Muito obrigado. Começar por agradecer, de facto, os elementos que nos foram disponibilizados no âmbito deste processo, elementos que temos vindo a solicitar, e um dos últimos que solicitámos foi precisamente a indicação do Conselho de Residência dos alunos do IP3. E registamos que cerca de 56% destes alunos residem no Conselho de Loures e o Conselho com maior representatividade a seguir é o Conselho de Odivelas, com cerca de 34%, o que nos levará, eventualmente, a equacionar a possibilidade de também olhar para o município de Odivelas como um eventual interessado em apoiar esta escola profissional, uma vez que o próprio município de Odivelas também não tem assim tantas escolas profissionais quanto isso. Começava esta minha intervenção por, mais uma vez, e hoje vai ser recorrente ao longo desta reunião de Câmara, novamente por questões de forma. E, atendendo aos documentos que nos foram distribuídos, tenho aqui uma dúvida. Foi-nos distribuída várias atas de reuniões de direção, entre as quais a ata da reunião 227 e a ata da reunião 228. O Sr. Presidente, se me quiser acompanhar, e o Sr. Vereador, páginas 88 e 89 da distribuição que foi feita. Em ambas as atas começam no dia 17 de novembro do ano de 2015, pelas 14 horas em Loures, e, portanto, o parágrafo das presenças é as mesmas, cujo conteúdo da ata é diferente. Haverá, eventualmente, aqui algum lapso de data. Depois, na página 93, a ata da reunião 229 é apenas aprovada a ata da reunião 228 e não é aprovada a ata da 227. Portanto, estão em vazio as deliberações da ata da reunião 227 e ficamos por saber qual delas é que se realizou, de facto, a 17 de novembro de 2015. Relativamente aos dados que o Sr. Vereador António Pombinho teve a oportunidade de partilhar, e nomeadamente naquilo que diz respeito à capacidade de crescimento que o IP3 está a demonstrar e à forma como está a enfrentar as adversidades, naturalmente que só podemos ficar satisfeitos e pena é que até então, se o Ministério da Educação, por um lado, reconhece o trabalho meritório do IP3 e até ajuda a incrementar mais alunos, infelizmente as comparticipações é que não têm sido atempadas e, portanto, não reflete essa preocupação. Esperemos que com o atual Governo possamos contar de outra maneira. No todo deste processo que hoje aqui nos foi apresentado, há para nós uma questão que nos leva e que nos deixa alguma preocupação e que eu gostaria de partilhar com a Câmara. E tem a ver com o terreno. É dito em várias atas de reunião, aliás, a questão do terreno está presente em algumas reuniões de direção, depois há aqui alguns meses em que não está tanto presente, mas é algures falado na ata de reunião de 7 de abril que a técnica da Câmara, e estou a citar, a técnica da Câmara, a doutora Fátima Rodrigues, já se pronunciou favoravelmente às condições propostas pela AEPTL, nomeadamente o recurso à mediação imobiliária, dispensa de concurso público, custos associados à operação de venda imputados à Câmara e tudo mais. Relativamente a esta questão do terreno, tem
uma primeira questão a fazer. A alienação deste terreno não, conforme já várias vezes abordámos aqui em reunião de Câmara, não carece de uma nova avaliação? Carece. Não existem no país, em Lisboa, em Loures, peritos, avaliadores em condições para fazer uma avaliação a este terreno? Fomos chamar a Reimax para fazer a avaliação do terreno? A nossa relação com a Reimax fica só pela avaliação do terreno? E para já são as minhas questões. Eu, sobre as questões das atas, pedi que a doutora Carla Cruz pudesse ter alguma informação, se é que a tenho, não sou capaz de dar resposta à questão das atas, não estava presente nas reuniões, portanto não posso pronunciar sobre isso. Sobre o terreno, penso que é a questão substancial. Nós temos um problema sério relativamente a esta questão do terreno. O problema é que o acordo que fizemos com o IP3, que, em minha opinião, a Câmara não devia ter feito, e o IP3 não devia ter aceito, já disse isto mais de uma vez, está feito e aceito e assinado, partia de um pressuposto completamente irrealista. Eu não estou a dizer que não há uma avaliação, estou a dizer que é completamente irrealista. E o valor superior a 3 milhões de euros que está previsto e que, mediante a sua concretização, o IP3, portanto, ficaria com 600 mil euros e, digamos, reverteria à Câmara Municipal, o restante, não tem nenhuma aderência à realidade. Como se costuma dizer, nestas coisas o mercado não aceita aquele valor, ponto. Ou seja, ninguém dá nem pouco mais ou menos um valor parecido com aquele. E nós, Sra. Vereadora, não contratámos nenhuma Reimax. A nova avaliação que temos foi feita internamente, houve conversas sobre a Reimax e sobre várias outras oportunidades. Mas não há nenhuma nova avaliação feita pela Reimax, nem por nenhuma outra imobiliária, e, portanto, o novo esforço de avaliação foi feito internamente na Câmara Municipal. De qualquer forma, dizer que quaisquer alterações ao acordo com o IP3 vêm praticamente à Câmara Municipal, obviamente, não pode ser de outra forma. O que se passa, portanto, é um esforço, nomeadamente do IP3, com o apoio do nosso património municipal, no sentido de tentar caminhar para uma solução que ainda não foi encontrada, repito, porque, bom, para já o mercado imobiliário neste momento ainda está, como conhecemos, e, portanto, não encontramos nenhuma solução que permita que o terreno seja alienado em condições aceitáveis nem inaceitáveis. Quer dizer, neste momento não há nenhuma manifestação de interesse relativamente àquele terreno. E, portanto, não se passa nada de alteração relativamente a isso, a não ser a necessidade de encontrar uma solução que ainda não foi possível ter. Sobre as atas. Não sei se o Sr. Presidente permite. Sim, doutora Carla Cruz, por favor. Relativamente às atas, nós temos tido alguns procedimentos que nem sempre são os mais fáceis de obter, tendo em conta que 2 dos diretores, um deles mora em Viseu, está em Viseu, o outro está em Lisboa, na FECTRANS, e nem sempre as atas são assinadas no momento certo. De qualquer maneira, o que eu posso verificar é avaliar os originais das atas e na próxima reunião responderei às questões colocadas pela Sra. Vereadora. Pode ter sido um lapso. Obrigada. Muito obrigado. Há mais questões. A questão do primeiro lugar, a questão do acordo que foi trazido para esta reunião de campo e que foi a base do entendimento à data, foi aquele que todos considerámos, as partes que o assinaram, o melhor. E, naturalmente, já tive a oportunidade também de dizer nesta sede, e está escrito, consta das atas, que eu ainda agora tive a oportunidade de recordar para esta reunião, o valor que foi colocado neste acordo não apareceu por obrigação do Espírito Santo, como se costuma dizer. Este valor resultou de uma avaliação que os mesmos técnicos ou outros peritos na matéria que hoje estão a fazer também fizeram à data.
E, portanto, acontece que estamos perante realidades do mercado imobiliário completamente diferentes e que, eventualmente, interferem com este valor que não é o mesmo e esta discrepância. O não ter aderência à realidade, utilizando a expressão que o Sr. Vereador disse, é naturalmente uma questão de opinião. Uma opinião que, relativamente a esta matéria, naturalmente que nós não fazíamos futurologia e, portanto, não estávamos a pensar à data que, de 2006, queríamos estar 10 anos para ter concluído este processo de alienação desta parcela de terreno e que, entretanto, todas as outras vicissitudes que assolaram este processo e que fizeram o IPTrans passar por uma fase menos boa da sua vida e que, felizmente, agora estão a encontrar um caminho. Mas, permita-me, Sr. Vereador, que lhe indique ou que faça um alerta para uma divergência, sim, entre aquilo que o Sr. Vereador acabou de dizer e aquilo que constam das atas da direção. Aquilo que constam das atas da direção e aquilo que é assumido, inclusive por técnicos da Câmara, é de facto que é possível o recurso a esta avaliação por uma empresa imobiliária e que é necessário o recurso a um ajuste direto. Eu ainda não percebi bem o ajuste direto, se é para fazer a avaliação, fala no montante máximo até 75 mil euros. Isto está nos documentos que nos foram distribuídos. Chamo a atenção para isso. Assim como chamo a atenção e relembro que a alienação deste terreno, conforme consta do acordo, está previsto não só no número 2, como no ponto 7, a alienação da propriedade pela associação será efetuada através de concurso público, iniciativa da associação e coerente com a legislação em vigor. Portanto, os procedimentos a levar a cabo são procedimentos atinentes à realização de um concurso público. E, portanto, creio que nesta matéria nenhum passo foi dado e que o que estamos a ver refletido nas reuniões e nas atas de reunião que nos foram distribuídas, atas do ano de 2015, é num sentido completamente diferente daquele que legalmente e juridicamente está previsto. Portanto, chama a atenção para as posições que estão a ser tomadas pela Câmara nas reuniões de direção, posições essas contraditórias com o documento norteador deste processo. Disse. Uma explicação que, digamos, as opiniões que são definidas ou que são ditas em reuniões que estarão nas atas não têm nenhuma consequência a não ser que a Câmara decida relativamente a essa matéria e não houve nenhuma decisão. Portanto, o IPTrans continua internamente à procura da melhor solução e, quando estivermos de acordo sobre uma proposta de solução, trazer à Câmara, que lá leemos. Quando não tivermos, deixamos assim. Cautelas e cautelinhas. Eu acho que este assunto independentemente das situações que no passado as soluções que se tentam encontrar no passado para a resolução desta questão e que está a verificar não resultaram. Nós estamos a chegar a um ponto, na minha opinião, que rapidamente a Câmara tem que tomar uma decisão relativamente desta matéria, porque está, sem dúvida nenhuma, a encarecer os cofres do município de forma substancial esta parceria com o IPTrans. Ninguém está aqui a pôr em causa a relevância da continuidade da IPTrans nos moldes atuais, mas como o Sr. Vereador há pouco, o Sr. António Cunha há pouco disse, e concordo, o mundo está em constante mutação, como o mercado também. E o próprio mercado da IPTrans também. O público-alvo da IPTrans também. O que eu quero dizer com isto é que nós somos acionistas daquela instituição como outros também são. A Câmara é um parceiro, como a Trans, como outros parceiros também são. E a responsabilidade das dificuldades financeiras que a IPTrans está a passar estão a ser acercadas, na sua maioria, à Câmara Municipal de Loures.
Eu acho que não é justo. Muito sinceramente. Tirando agora a questão política e estou a dar a minha opinião muito frontal, acho que não é justo. Não é justo ser a Câmara Municipal de Loures, neste momento, a ser sacada a grande responsabilidade financeira. Está a fazer um esforço, o Municipal de Loures está a fazer um esforço financeiro terrível para que a transporte continue. E não é justo que seja só a Câmara Municipal de Loures a fazer. A primeira pergunta nessa matéria é que diligências tem feito a Câmara Municipal de Loures, juntamente com os outros parceiros, para que também participem neste esforço financeiro. Eu vejo aqui outros parceiros, o Ministério da Educação, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, a ATRANS, diligências têm feito o município de Loures, junto dessas instituições, para que também sejam parte da solução e que não seja só o município de Loures a ser o grande responsável do ponto de vista financeiro, por ir resolvendo, o termo não é resolver, é ir empurrando o problema com a barriga para. Essa é a primeira questão, portanto, que diligências, naturalmente, já estiveram, se as tiveram, os vereadores do PS solicitam cópia das mesmas, para que não seja só a Câmara Municipal de Loures a ser a sacada dessa responsabilidade. Segunda situação, o Sr. António Pombinho ainda há pouco disse que a solução no passado apontada era irrealista. O Sr. Vereador, posso lhe dizer com toda a franqueza. A solução, como qualquer outra, naquela altura, era aquela que era viável e que o mercado respondia. Como sabe, o mercado imobiliário sofreu essa sim uma alteração substancial nos próprios valores de mercado. O mercado imobiliário, todos nós assistimos a isso, depreciou-se bastante nestes últimos anos. Portanto, tudo se depreciou no que diz respeito ao mercado imobiliário. E, portanto, o valor de mercado não foi o vereador A ou o presidente da Câmara B que inventou. Aquele valor foi uma avaliação de um avaliador independente que fez aquela avaliação e o património municipal da Câmara, estão aqui dirigentes com certeza e funcionários, participaram nesse processo, posso dizer que não vão desmentir, participaram nesse processo, os valores de mercado e que o mercado oferecia na altura era aquele, portanto não houve aqui nenhuma, para clarificar, nenhuma invenção do Presidente da Câmara A ou do vereador B que inventou aquele número que é para a solução em termos de enquadramento financeiro resultasse. Foi feita uma avaliação de forma independente, transparente, com a participação dos dirigentes, dos funcionários, para que fique muito claro, não houve aqui nenhum outro solução, a não ser isto. Claramente, que os valores do mercado hoje são outros. A solução não é, digamos, viável aos dias de hoje, estamos plenamente de acordo nessa perspectiva. Pois bem, há que encontrar soluções. Há que encontrar soluções, os vereadores do PS aqui estão disponíveis para encontrar essa solução, porque também estamos preocupados, e é importante nós recuarmos um pouco, desde dezembro de 2013, desde que a CDU, o PSD entraram em funções nesta Câmara, desde dezembro de 2013 já vamos em 180 mil euros de transferências ao IPTrans. 180 mil euros de transferências ao IPTrans. Isto em 2 anos e 1 mês. Em 2 anos e 1 mês, já se transferiu para o IPTrans 180 mil euros. A questão que coloco é esta. Isto tem sido sempre entre 30 mil euros. Essa será a segunda questão. Isto é algum valor mítico, 30 mil? É algum fetiche número financeiro que o IPTrans tem? 30 mil? Porque os 30 mil, tem sido sempre 30 mil em dezembro de 2013, 30 mil em junho de 2014, 30 mil em novembro de 2014, 30 mil em fevereiro de 2015, 30 mil em junho de 2015. Porquê é que é 30 mil? Porque é que não é um valor qualquer? Porquê é que é sempre 30 mil? Essa também é uma questão que eu gostava de perguntar. Porquê é que é sempre 30 mil? Não há nenhuma obrigação de ser 30 mil. Esta transparência, como o Sr. Vereador António Pombinho sempre diz, está enquadrada, não no protocolo, que não existe, está enquadrada numa ajuda financeira para a tesouraria do IPTrans. Pelo menos foi assim sempre que interpretei, porque os ofícios que têm acompanhado estes apoios é para resolver problemas de tesouraria do IPTrans. E porquê é que é os 30 mil? Porque é que o IPTrans nos ofícios que manda para a Câmara refere sempre 30 mil. Fico na dúvida.
repite-se algum trauma com 30 mil, porque é que é os 30 mil? Sempre. Essa era a segunda questão. E por fim, dizer que os vereadores do PS estão disponíveis, mais uma vez, e acho que é bom frisar, para se encontrar uma solução mais rapidamente possível, viável, aos dias de hoje, àquilo que o mercado hoje oferece, para que de alguma forma não aconteçam mais 30 mil daqui a 2 meses, mais 30 mil daqui a 3 meses, e será 130 mil, porque até agora a história é 130 mil, e já vamos em 180 mil. E, portanto, estas eram as duas questões, reforçando a última e reforçando também a questão de que os outros parceiros da IPTrans também têm que ter uma responsabilidade na ajuda financeira momentânea que o IPTrans possa vir a ter, e não só a Câmara Municipal de Pelouros, com todo o mérito e a relevância que o IPTrans tem, mas também isso leva-nos, com certeza, que o Sr. António Paminha aqui disse que este assunto virá, com certeza, a decisão a ser tomada a esta Câmara, como não podia deixar de ser, e eu acho que é importante também, nessa discussão, o Sr. Vereador trazer para esta Câmara, para que todos nós possamos ter conhecimento, acho que todos nós, de uma forma transparente, quantos alunos é que o IP3 tem? Quantos alunos é que o IP3 tem? Quantos alunos, quantos são do Conselho de Pelouros? Está aqui tudo aqui, então peço desculpa que não vi, mas é importante, ainda bem que está cá, porque acho que é importante para relevar a questão do investimento financeiro que nós temos que dar. Eu não vi, confesso que não vi, mas irei ter a oportunidade então de ver com atenção, porque acho que qualquer apoio financeiro municipal, ou seja, do município de Pelouros, tem que ver muito claramente com a quantidade de crianças e jovens que participam, que sejam do Conselho de Pelouros, que acho que essa é a razão de ser também. Portanto, eram estas duas questões que eu gostaria de deixar. Sobre a questão do terreno, nem quero entrar na discussão agora se os valores do mercado são o que são. Os factos são o que são. E, comprovadamente, o valor do acordo que foi aprovado pela Câmara Municipal e aceito pelo IP3 não correspondiam a nada porque não foram concretizados. Ponto. Foi feita uma avaliação, com certeza. Nunca disse que tinha sido nenhum presidente, não disse nada disso. Mas aquilo que eu disse é que, desde o princípio, é que os valores são completamente irrealistas, não pondo em causa as especificações técnicas que levaram à avaliação de ter dados pelo valor, não me refiro a isso, mas dizer que, comprovadamente, já na altura, os valores não correspondiam porque ninguém, digamos, sequer manifestou interesse em adquirir aquele terreno por aqueles valores. Agora a situação é obviamente mais difícil, mas já na altura se comprovou. Depois, sobre a questão dos parceiros e das outras entidades. As novas instalações do IP3, porque é desse momento que estamos a falar, correspondem a cerca de 1,2 ou 1,3 milhões de euros de investimento. Não tenho aqui valorizado, mas é acima de 1,2 milhões de euros de investimento. E tiveram apoios do Estado relativamente à sua concretização. Ou seja, um programa através do qual foi possível o IP3 ter apoio para a concretização do investimento. Sendo que uma parte desse acordo era necessário que fosse assumida pela Câmara Municipal. E foi nesse sentido que foi feito o acordo que foi feito, tendo em conta que caberia à Câmara Municipal, foi aceito pela Câmara Municipal na altura, e com o nosso acordo, os 600 mil euros de valor. Agora, a Câmara Municipal, na altura, considerou que não devia transferir esta verba, é uma possibilidade, como fazemos com coletividades, como fizemos e faremos, em outros momentos, mas, digamos que foi encontrada uma solução através de um terreno que seria alienado pelo IP3 e que depois teriam de ser de contas de forma a que a Câmara Municipal apoiasse esses 600 mil euros. E esta não concretização, que levou à situação de desequilíbrio económico-financeiro grande do IP3, que ainda se mantém, foi assumido só pela Câmara Municipal. Ou seja, a ANTA e a FECTRANS não estão em dívida com o IP3. A Câmara Municipal está. Até ontem, até hoje, dos 600 mil euros
Dos 600 mil euros, transferimos 150 mil. Se esta proposta for aprovada, nos próximos dias transferimos mais 30 mil e levará, portanto, a que concretizemos 180 mil destes 600 mil. E, portanto, aquilo que estamos a fazer é a transferir com o mínimo de esforço possível do ponto de vista financeiro para a Câmara Municipal, mas, digamos, progressivamente para dar resposta às necessidades de tesouraria, que fundamentalmente são necessidades de tesouraria que têm a ver com o desequilíbrio que foi criado na altura da realização do investimento nas novas instituições. E, portanto, não é legítimo, na minha opinião, que seja exigido aos outros dois parceiros, Antei e Feritrans, que façam um esforço financeiro semelhante no IP3. O esforço de parceria está a ser feito por igual, ou digamos de forma equilibrada, ou seja, todos os três parceiros estão fortemente envolvidos e ao mais alto nível nesta solução, nesta nova estratégia e na sua concretização. E isso, eu sou testemunha disso, das conversas que tenho tido, como penso que se lembram, eu sou Presidente da Assembleia Geral da Associação e, portanto, participo, sou Presidente do Conselho de Orientação Estratégica e participo sempre que necessário e sempre que me é possível na atividade do IP3 e, portanto, sou testemunho do envolvimento dos outros parceiros. Outras entidades, o Ministério da Educação, nomeadamente, o Ministério do Trabalho, relativamente a eventuais verbas e projetos do Fundo Social Europeu, aquilo que pretendemos é que cumpram, digamos, os compromissos que têm com as escolas profissionais e com o IP3, por um lado. Por outro lado, pensamos e estamos empenhados em, no âmbito das escolas profissionais, discutir com o Governo, com o atual Governo, digamos, um novo posicionamento relativamente ao ensino profissional. Portanto, isso, temos a expectativa que isso possa acontecer. Temos notícia, nomeadamente do Ministério da Educação, que haverá uma nova abertura para um novo envolvimento com as escolas profissionais. Vamos ver. Portanto, o papel do IP3 aí terá que ser participar nessa discussão e posicionar-se e estar preparado para dar uma resposta cabal a estas mesmas questões. E, portanto, digamos, sobre o valor dos 30 mil euros de cada tranche, não é do fetiche relativamente a isso, é, digamos, aquilo que a Câmara Municipal e o próprio temos transmitido ao IP3 é de que estamos atentos, transferiremos para o IP3 o valor estritamente necessário para que o IP3 possa dar resposta às necessidades do seu funcionamento o mais normal possível. À medida que o IP3 for recuperando a situação, estaremos em condições, pensamos nós, isso não vai acontecer em 2016, no futuro vamos ver, estaremos em condições de reduzir, digamos, o valor, mas o IP3 estaria muito disponível e muito interessado em que a proposta que vem hoje não fosse de transferir 30 mil euros, mas os 450 mil que faltam, isso sim dava um grande, digamos, uma muito maior tranquilidade de gestão do IP3, mas isso não é possível da nossa parte e, portanto, foi claramente transmitido e aceito pelo IP3. Antes também de ser algumas considerações a propósito deste processo, e dizer em particular que creio que o IP3 continua a fazer todo sentido enquanto escola profissional do Conselho de Loures, dado o relevante serviço que presta à comunidade, como tivemos a ocasião de ouvir aqui nas palavras do Sr. Vereador. 56% dos seus alunos são oriundos do Conselho de Loures, é uma espécie de maioria absoluta, digamos, de alunos oriundos do Conselho de Loures, havendo ainda a acrescentar a isso mais 34% oriundos do Conselho de Odivelas. Creio que, de facto, não pela questão do número ou da percentagem, mas sobretudo pelo ensino de qualidade que ali é administrado, que este projeto continua a fazer todo o sentido em estar no nosso Conselho, em funcionar e a continuar, digamos, a dar uma resposta ao nível do ensino profissional que tantas vezes, digamos, não existe em vários domínios de atividade relevantes. Loures é, aliás, um Conselho e que também é sabido que, do ponto de vista, digamos, das suas características económicas, tem no setor dos transportadores, e em particular dos transportadores rodoviários, dos transitários, uma importância no todo nacional. Portanto, a escola, creio que
continua a fazer todo o sentido. Creio que no passado se tomaram algumas medidas e se avaliou relativamente à situação da escola de forma, creio que deficitária em relação à sua sustentabilidade financeira futura. Creio também que daquilo que nos foi aqui hoje transmitido e que nos tem sido tema noutras reuniões de Câmara, que na discussão, digamos, e na definição de orientações para este estabelecimento de ensino, muitas vezes tomaram opções que não terão correspondido, digamos, às melhores opções do ponto de vista da sustentabilidade económica do projeto, independentemente das questões de ordem pedagógica que serão todas discutíveis, mas do ponto de vista da sustentabilidade económica do projeto, creio que não foram tomadas boas decisões e, relativamente a essa matéria, como nos é dado ver também pela discussão que aqui hoje travamos, também a própria Câmara Municipal teve alguma responsabilidade e essa responsabilidade, obviamente, tem que se manter no presente. Desde há algum tempo a esta parte é sabido que se procurou ganhar uma nova perspectiva em relação ao funcionamento da escola, traçaram-se outros horizontes e outras metas a atingir, digamos, no curto e no médio prazo. Essa correção de perspectiva e, digamos, em relação à orientação do projeto tem vindo a ser feita, creio que de forma eficaz, por aquilo que também aqui hoje nos foi comunicado pelo Sr. Vereador António Pombinho na intervenção inicial e depois nas várias intervenções que foi fazendo no decurso do debate, e creio que hoje temos uma perspectiva sobre como é que as coisas poderão vir a correr melhor em termos de futuro. A Câmara Municipal é um parceiro que tem uma grande responsabilidade relativamente a este projeto e não pode, creio eu, neste momento, num momento que é crucial, e eu diria que estamos numa fase em que não podemos morrer na praia, não nos podemos retirar do projeto, digamos, abandonando algo que ajudámos a criar, continua a ser importante para o dinamismo económico do Concelho e relativamente ao qual temos, obviamente, responsabilidade em relação ao funcionamento. Aquilo que nos está proposto é, digamos, podermos deliberar de novo um apoio económico, não um apoio económico, digamos, sem responsabilidades, é da outra parte, é de haver que existem, neste momento, algumas perspectivas claras em relação ao trajeto que o projeto deve percorrer em termos de futuro, mas não nos podemos também esquecer, como é dito no conjunto dos considerandos da proposta, que entidades que têm uma responsabilidade determinante em relação ao financiamento desta instituição, como é o caso do Ministério da Educação, não têm vindo a transferir, nos tempos que seria necessário, as verbas indispensáveis ao bom funcionamento da instituição. E isto cria necessariamente problemas de tesouraria. Portanto, são exatamente esses problemas de tesouraria que hoje também levam à consideração e à vinda a esta Câmara Municipal para a deliberação desta proposta de transferência, que, como o Sr. Vereador António Pombinho teve o cuidado de assinalar, não só estava prevista, como sabemos de antemão, digamos, mais adiante teremos de novo, provavelmente, a necessidade de vir a deliberar, nomeadamente durante o mês de maio. Porque hoje se conhece com grande clareza qual é o percurso, o trajeto e a situação do ponto de vista económico e financeiro e ao nível da tesouraria desta importante escola profissional. Portanto, eu creio que não é um voto de confiança sem ter como contrapartida o conhecimento claro daquilo que vai ser o percurso do ponto de vista económico, é um voto de confiança alicerçado na ideia de que teremos que continuar muito atentos, digamos, ao percurso que a escola vem fazendo, como aliás, creio que é claro e dá de ver que tem acontecido nos últimos 2 anos. Eu creio que a alternativa a esta situação seria fechar este estabelecimento de ensino, mas não me parece que essa fosse, digamos, nenhuma solução, nenhuma proposta séria para a solução deste problema que temos em mão. O estabelecimento de ensino é necessário, desempenha um relevante papel e está a fazer um percurso que vai no sentido do seu saneamento financeiro e de criar uma sustentabilidade económica para o futuro que garanta, digamos, uma comparticipação municipal a níveis muito mais baixos do que neste momento é absolutamente indispensável que ocorra. Dito isto, colocava a proposta à votação. Vereador Ricardo Leão. Fundamentalmente, enquanto o ponto aí tem discussão, posso pedir a ordem de palavra, posso usar da Obrigado. Obrigado. A perder tempo. Tempo que for necessário, não estou preparando de ordem do dia, não há limite de tempo também, pelo menos não sei querer alterar o regime. O senhor Presidente da Câmara tem o hábito de dizer, por isso que hoje conhece as transferências hoje conhece o exercício financeiro e as transferências que estão a ser dadas para o IPTRANS. Hoje conhece. A pergunta que faço é, está a ter anunciado alguma falta de transferência no passado, das transferências para o IPTRANS? Aqui está, mais uma vez, digo aqui, claro, isto, coisas no ar, eu já sabe que não devem ficar.
Se o Sr. Presidente tem conhecimento de alguma fala de transparência, relativamente a transferências para o IPTrans, que as diga aqui hoje. Segunda questão. É curioso que o que está aqui a ser dito é que aquele observador no passado fez opções erradas relativamente à IPTrans. Bom, opções, houve uma opção que aquele observador tomou, e se calhar é importante para todos conhecermos, isto não é para se dizer várias vezes uma inverdade que passa a ser verdade. Às vezes há pessoas que pensam assim, por dizer-se várias vezes inverdades, passam a ser verdades. Dá mais trabalho clarificar, mas eu estou disponível para esse trabalho. No passado, a Câmara Municipal de Louros tomou uma opção, porque havia uma necessidade de construção, como o Sr. António Lima aqui há pouco ainda disse, da construção da sua sede, da sede do IPTrans, e apresentou-se uma operação financeira à IPTrans para a concretização da mesma, conjuntamente com outros parceiros, onde a Câmara Municipal de Louros apresentou a sua proposta, a sua opção. A IPTrans aceitou. É que, vamos lá ver, aqui a IPTrans aceitou essa proposta. Era a proposta que na altura o município estava em condições de assumir. O município, e acho que uma boa gestão, diz que quando assumimos determinadas posições, quando estamos em condições de as assumir. O município hoje assumiu-as. Fez a engenharia financeira, fez a operação financeira e a IPTrans aceitou. Quando este município, qualquer um de nós, nas nossas vidas familiares, aceitamos determinados compromissos, nós temos que encontrar soluções para eles. Eu não vou estar à espera que alguém resolva os meus. Eu assumi aquele compromisso. Portanto, dizer que a responsabilidade é da Câmara, que a Câmara tomou uma opção que o município tomou, aceite pela IPTrans. Aceite pela IPTrans. É importante que isso se diga. Com um terreno que estava avaliado na altura, aceito pela IPTrans, aceito pelos valores independentes e que o mercado naquela altura oferecia como nós hoje. Tudo o que é terrenos, tudo o que é bens imobiliários depreciaram-se ao longo destes anos. Isso é normal que assim seja. Os anos passando e a não se desenvolver e a não se realizar essa operação financeira da venda de terrenos, é normal que o terreno se vá depreciando ao longo dos anos. Perfeitamente normal. Agora, que isso seja responsabilidade da gestão anterior, como o Sr. Ministro da Câmara, como o Sr. Presidente da Câmara, peço desculpa, aqui disse, foi a responsabilidade do governo da Câmara anterior, mais opções, mais estratégia. Isto foi o que aconteceu. E a IPTrans aceitou uma solução. O mercado imobiliário não respondeu a essa solução, aceita pela IPTrans, e agora está com dificuldades financeiras. É normal que assim seja. Agora, isso é resultante da má opção que a Câmara no passado tomou. A Câmara foi parceira, a Câmara cumpriu com as suas responsabilidades. Aliás, a venda daquele terreno havia sociedades mútuas. Havia acertos de contas a serem feitos com a venda do terreno e com digamos, a concessão daquele. Agora, que se está a pagar agora 30 mil, e que eu digo com toda a frontalidade. O Sr. Presidente da Câmara aqui disse que não há outra solução e é para pagar. Eu digo muito sinceramente, com muita frontalidade, esta não é a solução, na minha opinião, que se deve encarar. Se esta é a opção que o município de Louros tem, neste momento, de resolver a situação, pois bem, eu acho que esta não é. E não é tão transparente como então querem dizer. E que eu pensava que estes 30 mil euros eram necessidades de tesouraria apontadas pelo IPTrans. Pela intervenção do Sr. António Pavinho, percebi então que estes 30 mil euros é aquilo que o município tem disponibilidade para dar. Pelo que percebi, são 30 mil consecutivamente. Era mais transparente, então, fazer-se um protocolo a esta Câmara e dizer-se que vamos transferir 30 mil euros de X em X tempo. Era mais transparente, era mais claro. Do que estamos agora a transferir 30 mil euros para deduzir aos 600 mil. Então e o resto? E aquilo que a IPTrans nos deu?
como é que isto está a ser contabilizado? Está a ser feita essa contabilização também? Segunda questão. A importância que a IP3 tem, como todas as instituições do nosso Conselho têm. Todas elas. Todas elas. E se é uma questão de entrarmos por aí, também lhe respondo. Pronto, nós temos outros tipos de instituições no nosso Conselho. Se calhar também lhes fazia falta muito, não se calhar este apoio, mas se calhar um apoio mais reduzido e continuado. E esses pedidos têm sido recusados por esta Câmara. É uma opção. É uma opção que esta Câmara tem. E, portanto, nós podemos respeitar. Podemos já não concordar com ela disso. Desculpar melhor o Sr. Presidente da Câmara, com todo o respeito, não concordamos com ela. Sr. Vereador, pedi já agora que nomeasse as instituições que têm pedido apoios mais reduzidos e continuados. Respondeu à minha questão sobre Estou a pedir se pode esclarecer a Câmara. Pode responder à minha questão da transparência? Responderei com certeza, mas dava já agora para enterreirar aqui a minha argumentação, dava-me jeito que o Sr. Vereador dissesse isso. Muito obrigado. Vereador António Pombinho. É como a falta de transparência do passado. Diga aqui. Diga aqui a falta de transparência. Diga aqui. Vereador António Pombinho. O facto de, alguns no passado, a Câmara Municipal ter aprovado, ter proposto, já me disseram imposto no IP3, mas agora é irrelevante, ou não, ter proposto e ter aprovado a forma de apoio ao investimento para as novas instalações do IP3 ter sido no valor de 600 mil euros, a concretizar através da alienação de um terreno pelo IP3 que transferiria para a Câmara Municipal o valor remanescente, o excedente, e isso não ter sido concretizado, levou, como é bem de ver e fácil de compreender, a uma situação de profundo desequilíbrio económico e financeiro, com consequências óbvias na tesouraria do IP3. E essa responsabilidade é importante percebermos, na minha opinião, o seguinte. Primeiro, a Câmara Municipal de Loures assume, naquele momento, que o seu apoio para o investimento nas novas instalações do IP3 é de 600 mil euros. Assume-o. E assume também que a forma de concretizar os 600 mil euros é feita de determinada forma, que ao longo do tempo não foi possível concretizar. A responsabilidade dos 600 mil euros continua integralmente da Câmara Municipal de Loures. É verdade que a Câmara Municipal de Loures, até o início de 2014, não cumpriu os seus compromissos. Não transferiu nem um cêntimo para o IP3, o que agravou a situação de desequilíbrio económico e financeiro do IP3. Posso mesmo dizer que se não tivéssemos começado a transferir os tais 30 mil euros de cada vez para o IP3 a partir de 2014, a escola estava fechada. Isto é uma evidência que não podemos demonstrá-la. Podemos mesmo convidar os responsáveis do IP3 e vir aqui à Câmara fazer um debate connosco sobre esta matéria. Talvez fosse melhor os meus vereadores do PS não prescindirem desta coisa, mas para mim é já quando quiserem. Nós também estamos inteiramente disponíveis para poderem cá vir. Esse tipo de ameaça já sabe que connosco não pega. Os senhores vereadores não têm a palavra a dois vereadores em simultâneo, pois sou o vereador António Pombinho, o senhor vereador Ricardo Leão tem que ter a paciência de esperar pelo momento em que se possa inscrever de novo para poder dar a palavra, se for o caso. Vereador António Pombinho, por favor. E, portanto, esta é a questão de fundo que está em cima da mesa. E, do meu ponto de vista, posso dizer, do ponto de vista da administração executiva da Câmara Municipal, a Câmara Municipal tem que ser uma pessoa de bem e, portanto, tem que encontrar a forma
de assegurar que o apoio dos 600 mil euros é concretizado. Podemos, obviamente, procurar encontrar formas de o fazer. Podemos, obviamente, tentar ver como é que valorizamos e como é que contribuímos com o terreno para cumprir esse objetivo. Mas, Sr. Presidente e Srs. Vereadores, neste momento e até agora, o que estava em cima da mesa era fechar portas. Porque houve pessoas ali que trabalhavam, tiveram salários em atraso. E já agora, dizer que eu próprio estive numa conversa pouco agradável dessas, mas atrás de mim a doutora Carla Cruz, que por decisão desta Câmara é membro da direção do IP3, teve reuniões muito duras, que eu não desejo a ninguém, e com trabalhadores, com os professores, com os trabalhadores a dar a cara e dizer sim, não temos dinheiro para os salários, sim, vamos ver quando é que a Câmara pode apoiar, sim, vamos ver como é que falamos com os bancos, sim, vamos ver que soluções é que temos. E o enorme desgaste que isso leva a alguém que tem uma vida profissional que não é no IP3, que trabalha no gabinete que a Câmara conhece, é preciso ser tido em conta. E é preciso relevar o enorme esforço, a enorme dignidade que a generalidade dos trabalhadores do IP3, dos professores e dos trabalhadores administrativos do IP3 tiveram e têm para continuar a fazer com enorme esforço o seu trabalho, para melhorar o seu desempenho, para dar resposta às necessidades da escola em condições de não saber se no fim do mês vão ter ordenado ou não. A situação é neste momento melhor, tende a melhorar, é a nossa obrigação fazer para que melhore, mas é isto que vivemos. E sobre isto não podemos esquecermos que esta Câmara tem responsabilidades. Tomou uma decisão e assumiu um compromisso que, simultaneamente, a forma de concretizar não era execuível. E, portanto, não podemos esquecer disso. Não podemos assobiar para o ar e esperar que a ANTRAN ou a FECTRANS assumam responsabilidades que não são suas. Comigo, por favor, isso não pode acontecer. Muito obrigado, Sr. Vereador. Dizer também o seguinte, aquilo que tentei dizer aos Srs. Vereadores e à Câmara é que hoje, de facto, se conhece a situação financeira do IP3 e a relação da Câmara Municipal com esta instituição de que faz parte, que é parceiro e faz parte a corpo inteiro, é hoje, digamos, muito mais clara do que foi no passado. Aliás, o Sr. Vereador teve no anterior mandato, tal como eu estive, em exercício de funções nesta Câmara Municipal e sabe bem que em nenhuma reunião do anterior mandato houve uma reunião em que tivéssemos discutido desta forma alargada a situação do IP3 e com o pormenor ao nível da informação que aqui foi dada pelo Sr. Vereador António Pombinho na sua intervenção inicial e que dá o enquadramento da situação em que estamos a trabalhar no decurso deste mandato, colocando com toda a clareza quais são as dificuldades e colocando igualmente qual é o percurso que teremos que fazer no presente e no futuro para chegarmos a um ponto que seja de saneamento financeiro desta instituição e de uma cada vez menor participação do ponto de vista financeiro, não a outros níveis, mas do ponto de vista financeiro, desta Câmara Municipal relativamente à gestão. As coisas hoje são claras, são transparentes e isso não significa que no passado, Sr. Vereador, tenha havido aqui um qualquer mecanismo pouco claro ou obscuro relativamente seja o que for. Agora, de uma coisa tenho a certeza, é que uma discussão como esta não houve no mandato passado vez nenhuma. Porque estávamos cá todos e todos temos memória e sabemos que as coisas são como são e não como daria jeito que fosse. Uma outra questão, Sr. Vereador, tem que ver com o seguinte. Esta questão de que o IP3 aceitou as condições da Câmara faz de alguma forma lembrar ou tem alguma analogia com aquilo que os bancos fazem com a maioria das pessoas. Que é proporem-lhes condições de financiamento das suas casas e dizer assim, ou aceita ou vai-se embora. É quase como também aquelas rescisões por mútuo acordo que as entidades empregadoras fazem aos seus colaboradores. Portanto, o acordo, quer dizer, é de uma das partes, a outra tem que aceitar as condições. Portanto, e foi um pouco isso que se passou em relação ao financiamento do IP3. O IP3 foi confrontado com uma situação que é ou aceitava aquelas condições que a Câmara Municipal estava a apresentar ou de imediato fecharia portas, o que obviamente a instituição tentou evitar e eu creio que compreensivelmente. E hoje eu creio que faz sentido que tenhamos conseguido
criar um outro modelo relativamente ao financiamento e criar um outro percurso relativamente ao financiamento que faça pela diversidade das fontes de financiamento. É por isso que se reorientaram os cursos do ponto de vista profissional, é por isso que é possível, digamos, candidatarmos e vermos aprovados projetos que vão ter financiamento por parte do Ministério da Educação. É por isso também que é necessário envolvermos, do ponto de vista económico, outras entidades. A sugestão que o Sr. Vereador faz é naturalmente bem-vinda de que os outros parceiros assumam responsabilidades. Não podem, obviamente, assumir a mesma responsabilidade financeira que a Câmara Municipal. A dimensão é, obviamente, diferente. Não é possível pensar que a Associação dos Transportadores Rodoviários tem a mesma capacidade de financiamento que a Câmara Municipal de Loures tem, ou que, digamos, a Federação Sindical tem igualmente a mesma capacidade de financiamento que a Câmara Municipal de Loures tem. É preciso trabalharmos em conjunto para encontrarmos, digamos, um percurso que seja sustentável, portanto, a nível económico, e que nos permita salvaguardar aquilo que é fundamental, que é a existência de uma escola profissional com um ensino de qualidade, que dá uma resposta efetiva às necessidades da população escolar deste Concelho e em que 56% dos seus alunos são exatamente oriundos do Concelho de Loures. Isto é, digamos, um projeto que faz todo sentido continuar a existir. Portanto, aquilo que está a ser solicitado à Câmara Municipal é que continue a exercer, digamos, as suas responsabilidades, como o Sr. Vereador António Pombinha aqui fez, e nos disse que iria acontecer, e conforme a proposta que hoje temos aqui em deliberação. Disse, Srs. Vereadores. Muito rápido, é só para que toda a gente fique clarificar. Sobre a questão, eu acho que a memória, cada um terá a sua, eu tenho a minha e, infelizmente, tenho a boa. Mas para não estarmos aqui em confronto de que é a sua opinião e a minha opinião, eu peço desde já, formalmente, aos serviços da Câmara que deem cópia na próxima reunião de Câmara da ata, onde foi discutida em profundidade o assunto da Ipetrans, quando este processo de viabilização e do terreno, do loteamento, veio a esta Câmara. Solicitava aos serviços da Câmara para que me dessem cópia dessa ata para demonstrar de forma cabal o quanto profundo foi a discussão do Ipetrans nessa altura. Pode ser que a memória do serviço do Sr. Presidente da SUC não seja, ou seja um pouco mais desgastada que a minha. A segunda questão tem a ver com a seguinte matéria. O que está aqui em causa, para todos ficarmos clarificados, é que a Ipetrans de facto aceitou, ninguém está por aqui em causa, acho que aceitou, agora se foi a única solução, era a solução que era disponível na altura, e eu acho que o que fica, na minha opinião, desta discussão, que eu acho que é profícua e é importante tê-la, porque cada um pode dar a sua opinião, e por isso vivemos em democracia, cada um pode dar a sua opinião, quer dizer, no passado não podia ser, ainda bem que hoje podemos confrontar ideias, transmitir opiniões, e a minha é que, numa altura de contingências financeiras que todos nós vivemos, e todos nós, fazendo fé das palavras do Sr. Presidente da Câmara, constantemente o município de Loures também tem dificuldades financeiras, como todos têm, nós metemos a cabeça debaixo da areia e ir pagando 30 mil, em vez de enfrentar o problema de frente, é uma solução, não é a minha, porque infelizmente há outras necessidades no Conselho e se calhar não estamos a ocorrê-las, e aí tem todo o gosto em dar-lhe uma lista que lhe fazia muita falta este tipo de apoios da mesma forma também. Mas isso é uma discussão que digo aqui já, que eu não gosto de deixar retos a meio. Sr. Vereador Pombinha, quando o Sr. Vereador quiser, o que eu solicitava também era que os anteriores representantes da Câmara estivessem presentes nessa reunião também, todos os representantes, inclusive desde o início, representantes da Câmara, da Assembleia Geral, desde o início, desde já agora, para fazer uma discussão séria, solicitava a presença, mas de todos os representantes da Câmara, desde 2002, nos órgãos sociais da empresa, do Instituto de Ipetrans. Assim, sim, é uma discussão muito profícua que os vereadores do PS estão muito interessados em ter. Obrigado. Creio que estamos em condições de esclarecer a questão que há pouco suscitava a propósito das atas relativas, digamos, às reuniões no Ipetrans. Não sei se a doutora Carla Cruz está em condições de nos explicar o que é que se passou. No dia da ata número 227, que foi assinada no dia 17, teve a ver com um empréstimo que foi levado à Caixa de Crédito Agrícola e, para tal efeito, foi necessário fazer uma ata à aprovação e pedido desse mesmo empréstimo, às 14 horas. A ata 228, no mesmo dia, do dia 17,
conheceu-se às 14h30 foi referente à reunião normal de direção que mensalmente o IP-Trans leva a cabo. Penso que clarifiquei a situação. Muito obrigado. Vereadora Sónia Paixão. Agradecer o esclarecimento relativamente às atas, apenas fica a questão da aprovação da ata 227, que não consta da ata 229. Foi aprovada a ata 228 e 227 não. Parecia que essa ata foi aprovada no próprio dia. Penso que respondi à questão colocada pela Sra. Vereadora. Muito obrigado. Creio que sim. Se há quem vote contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, para surpresa de alguns. Com certeza, Sr. Vereador. Associar a sua surpresa, faço uma declaração de voto. Eu estou habituado a surpresas, Sr. Vereador. Muito obrigado. Associar a sua surpresa, ainda mais vai ficar surpreendido. A minha declaração de voto, as minhas intervenções fiquem, e as da minha camarada Sra. Paixão, que fiquem refletidas como declaração de voto, para que a surpresa não seja maior. Ficaram todas. Aliás, o Sr. Vereador já tinha há pouco colocado questões dessa índole, solicitando exatamente que ficassem em ata um conjunto de questões. Portanto, ficarão as suas e as de todos os outros que intervieram neste debate, porque o Sr. Vereador não estará a falar sozinho na ata, com certeza.